Como funcionam as enguias elétricas? Essa pergunta é tão, mas tão boa que eu vou deixar para o final do vídeo. Mas não pula o vídeo, porque tem várias outras perguntas muito legais com respostas que você provavelmente não sabia. Fique nesse vídeo que você vai amar. Ok, iniciando de verdade, fala galera, essa é a primeira edição do Samuel Responde. Aqui eu separei as melhores perguntas que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram e nos stories do TikTok. Aí aqui vai a primeira delas e bora pro vídeo. Qual o seu nome? O meu nome é Samuel Levi, mas aqui no canal, nos comentários, bora chamar só de Samuel mesmo. Você tem alguma matéria que te desperta entusiasmos? São matérias que eu dou muito bem na escola. Eu gosto muito de assistir vídeos sobre, estudar. É muito legal a ciência, porque quando eu falo ciência, eu abranjo muitas áreas. Aí por isso que eu gosto de falar só ciência, não falo química, física, biologia, porque eu gosto muito dessa área das ciências mesmo. As ciências, tipo, eu gosto bastante de química, biologia, algo incrível. Eu faço uma pergunta: qual a motivação para você criar o canal? A minha motivação para eu criar o canal foi quando no ano passado, no finalzinho, não no finalzinho, porque eu queria muito antes já criar um canal por causa principalmente do Manual do Mundo. O Manual do Mundo é um canal incrível que faz experimentos, desafios, sempre todo vídeo deles, por mais você aprende. Mesmo se for vídeo, quantos grãos de arroz tem um saco de 5 quilos? Por que você vai querer saber disso? Não sei, mas eles ensinaram muita coisa em um vídeo assim. Todo vídeo que você entra neles é incrível. Você sai alguma coisa. Aí eu vi eles fazendo essas coisas. Aí acabou que eu queria fazer igual, fazer meu próprio Manual do Mundo. E virou o Explorando o Mundo, que é agora o canal que vocês estão assistindo esse vídeo. Esse canal incrível. O que é um animal ornívoro? Um animal ornívoro é um animal que ele se alimenta de tudo. Tanto plantas quanto carnes, quer dizer, outras coisas que não são plantas. Não se alimenta só de plantas como os herbívoros, não se alimenta só de carne como os carnívoros. E comem de tudo. Alguns exemplos desses são os ursos, os seres humanos, as galinhas e os cachorros, que tipo o urso comem bastante peixe, outras carnes, também come frutas. O ser humano come tudo colocado no prato. A galinha por causa da dieta por causa que ela tem moela, ela come até pedra. Aí é por isso. Aí quarta pergunta: por que o pôr do sol de Marte é azul? Essa é uma pergunta, pois quando vai se pôr lá em Marte, fica azul o céu. Por quê? Porque lá a atmosfera é diferente, tem outros minerais, é uma composição diferente. Mas o maior motivo é na verdade por causa da poeira vermelha marciana, que aí acaba deixando ao contrário daqui da Terra. Se aqui na Terra o dia é azul e o pôr do sol é vermelho, acaba que por causa da composição da atmosfera e da poeira de Marte, o dia fica vermelho e o pôr do sol azul. Aí eu vou deixar uma imagem ilustrativa aí pra vocês verem como que é. Agora vai uma pergunta de inglês. Meu inglês é meio ruim, aí eu tô tentando melhorar, mas a pergunta é: What do you think about the safest people? O que você acha de pessoas que enganam? As pessoas que enganam acabam perdendo uma coisa muito importante: a confiança. Acabam perdendo a confiança das pessoas. Enganar pode trazer alguma vantagem rápida, mas sempre machuca as relações e acaba com a credibilidade. No fim das contas, a honestidade é mais difícil, mas é sempre mais forte. O que eu quis dizer é que a honestidade sempre vai deixar você mais forte, a sua relação com aquela pessoa que você poderia estar enganando. Enganar, você acaba, uma hora vai ser descoberto. Não é legal enganar. Próxima pergunta:
como os números foram criados. Foram criados a partir da necessidade humana de contar coisas como animais, alimentos, só que há mais de 30 mil anos, inicialmente usavam-se métodos como ossos, pedrinhas, e depois civilizações mais complexas que precisavam de algo melhor para contar do que pedrinha, e corda, e eles começaram a desenvolver símbolos para virar isso, para virar o que nós chamamos de números hoje em dia, que foram os egípcios e os babilônios também. Por fim, o sistema de numeração decimal indo-árabico, que é usado até hoje, foi difundido na Europa. Qual foi o primeiro animal a ir para o espaço? Muitas pessoas vão pensar que foi a cadela Laika, que foi mandada para o espaço e orbitou a Terra. Foi para servir a orbitar a Terra em 1957, lançada ao espaço pelos soviéticos. Mas o primeiro ser vivo a passar da linha do espaço, e a linha Kármán, que fica a 100 km de altitude, foi as moscas do fruto enviadas em um foguete V2 americano, que elas foram e voltaram com vida, que ajudou os cientistas a entender os efeitos da radiação em seres vivos. Próxima pergunta: qual o elemento mais abundante do universo? Eu tinha uma hipótese que era o hidrogênio, e estava certa. O hidrogênio é disparado o elemento mais abundante da matéria bariônica do universo, que acaba compondo 75% de toda a matéria bariônica, que é aquela matéria que a gente consegue ver e tocar e refletir luz, como gás, planetas e estrelas. Por que o efeito Mandela tem esse nome? O efeito Mandela foi cunhado pela pesquisadora paranormal Fiona Broome em 2009, quando descobriu que muitas pessoas tinham a memória incorreta de que Nelson Mandela havia morrido na prisão em 1980. Como essa crença compartilhada era tão viva e parecia tão real, ela criou um termo para descrever esse fenômeno de falsa memória coletiva. Aí o efeito Mandela é muito legal, tipo, várias pessoas acreditam em uma coisa que nunca aconteceu ou que nunca existiu, tipo o ponto preto no rabo do Pikachu nunca existiu. Outra pergunta: como a Grécia Antiga acabou? E eu sou fã do seu conteúdo. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo meu conteúdo, pelo meu canal. Mas a Grécia Antiga não acabou de repente. Foram várias coisas acontecendo durante vários anos, vários tempos. Como ela acabou de dentro para fora, eu diria assim. E vários outros impérios também invadiram. Aí ela pegou gradualmente a conflito interno, como a guerra do Peloponeso, que enfraqueceu, permitindo que a Macedônia, liderada por Felipe II e Alexandre o Grande, invadisse, e posteriormente pelos romanos, que transformaram uma província, encerrando sua dependência e o período clássico, embora sua cultura tenha sido difundida em todo o império e até hoje é conhecida, que é a cultura helenismo. Próxima pergunta: no canal já tem vídeo sobre deuses gregos? Ainda não temos vídeos sobre deuses gregos, mas se vocês quiserem que eu fale sobre o assunto, vocês falem ou que tipo de vídeo vocês querem. Querem um resumão ou um vídeo sobre cada deus grego, falando sobre a mitologia em si, falando as histórias, como surgiu a mitologia, como surgiu a lenda de Zeus, essas coisas. Próxima pergunta: o que significa DNA? Além da sigla no inglês, desoxyribonucleico ácido desoxirribonucleico em português. Vou deixar a palavrinha aí na tela para vocês lerem, porque foi bem ruim. O DNA é uma molécula localizada no núcleo da célula, que guarda todo o material, toda a informação genética de um organismo vivo.
de todas as características. Armazena todas as características. O que é essa tal matéria escura? A matéria escura é uma forma misteriosa e invisível de matéria no universo, que compõe a maior parte de todo o universo, cerca de 95% da matéria. Os outros 5% são formados pela matéria bariônica, que é a matéria que nós conseguimos ver, tocar e refletir luz. Tipo, a matéria escura só dá para saber que ela existe por causa da sua interação gravitacional com a matéria normal, porque ela não reflete, não absorve e nem produz luz. Próxima pergunta: quem foi a figura mais emblemática da política argentina? Sem dúvida, a figura mais emblemática da política argentina foi Juan Domingo Perón. O Perón, ele foi tão importante que criou até um movimento na política argentina, que é o peronismo, que até hoje está na política do país. Ele criou várias políticas de trabalhista e direitos para os trabalhadores e enorme apoio popular. E claro, não dá para falar sobre Perón sem falar da sua mulher, Eva Perón. Ela foi muito forte, tinha muito apoio popular e ajudou na criação do voto para a mulher no país. Ela até hoje é uma figura muito forte na política no país. Então, o nome que define a política argentina é Perón, porque os Von Barth fazem cocô quadrado. O Von Barth é um mamífero pequeno, parecido com o koala, que vive lá na Austrália. O cocô dele é quadrado por causa da diferença de elasticidade do intestino dele, com algumas partes sendo mais rígidas e outras partes sendo mais macias. Aí com isso, conforme ele vai tirando a água das fezes, vai ficando quadrada. Aí também serve para demarcar território. Por quê? Porque o cocô quadrado não vai rolar pelas pedras e troncos se ele fizer em lugares altos. Aí também demonstra uma saúde muito boa do animal, que conseguiu absorver toda a água no ambiente seco da Austrália. Próxima pergunta, e uma pergunta sobre futebol. Em relação à saída do Gerson do Flamengo e o soco no Varela, qual a sua opinião sobre ele ter trocado o time por dinheiro e o Varela ter se saído melhor na final da Libertadores? A saída do Gerson do Flamengo foi basicamente uma decisão profissional para a carreira dele, que é muito comum no futebol moderno, que os jogadores buscam contratos mais longos e com mais dinheiro, que é uma decisão profissional, porque os jogadores não deixam de ser jogador, não deixa de ser uma profissão. Aí a minha opinião sobre o soco no Varela foi uma atividade totalmente infantil e desnecessária da parte do Gerson, que mostrar a explosão assim dentro de uma equipe é algo muito ruim. Enfraquece a equipe, cria um clima estranho no vestiário. Ele ter saído, a impressão que o Flamengo perdeu não só um jogador, mas sim um líder na equipe. Agora, sobre o Varela ter saído melhor em campo na final da Libertadores, foi meio que uma ironia do destino, eu diria assim. O cara que levou um soco, foi desacreditado por grande parte da torcida, foi uma peça-chave importante para a conquista do tetra da Libertadores. Agora, a próxima pergunta, a pergunta final é: como funcionam as energias elétricas? Elas funcionam com geradores biológicos. Elas têm células musculares chamadas eletrócitos que, empilhadas como pilhas, que coordenadas pelo cérebro, elas podem gerar descargas fortes de até 860 volts, capaz de matar um cavalo. E também tem descargas mais fracas para caçar e fazer um radar em águas turvas, que acaba sendo protegendo
os órgãos internos naturalmente. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos do canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para o YouTube sempre te notificar, deixe o like para ajudar o canal e comente para próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e tchau!